Nós temos ali os povos andinos. Por que são chamados povos andinos? Quando eles se tornaram sedentários, a gente está tratando ainda de nomadismo, né? Então, os homens que eram nômades, eles desceram ali pelo continente e chegaram na Cordilheira dos Andes. Ali nesta cordilheira que eles fixaram moradia, se tornaram sedentários. Como é uma cordilheira dos Andes, nós chamamos de andinos, povos andinos. Mas eles tinham muitas dificuldades dentro dessa cordilheira. E o que eles fizeram? Eles desistiram? Não, assim como os astecas lá, né, os mexicas, que tinham um solo pantanoso e ali fixaram moradia e criaram um grande império, os andinos também. Era um território que dificultava muito. É uma cordilheira, gente, é uma região montanhosa. E aí, como fazer para sobreviver ali, cansado daquela andança toda, né? Vamos fixar a moradia? Então, eles superaram as dificuldades com as técnicas. Primeira dificuldade, a altitude. É muito alto em relação ao nível do mar. Se nós imaginarmos em Cabo Frio, nós estamos a 4 metros do nível do mar. Olha só, 4 metros, eles estão a 3.800 metros. Tia, muita coisa, é muito mesmo. Petrópolis, quando nós vamos para Petrópolis, vocês vão, se nós conseguirmos ir esse ano, eu espero que sim, nós vamos a Petrópolis, vocês vão perceber a região montanhosa, o clima, o ouvido, o que acontece. E aí, para subir a Serra de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, e a Serra de Petrópolis, ela tem mais ou menos 800 metros. Olha aqui, 3.000 a menos. A cordilheira é muito alta. Então, eles tinham essa dificuldade da altura. Quanto mais alto o ar, fica mais difícil de se respirar, tá? Fica mais rarefeito. Então, tinha essa dificuldade que eles superaram. Além disso, a dificuldade de agricultura. Vocês sabem que eles se tornaram sedentários quando aprenderam a lidar com a agricultura, quando aprenderam a cultivar seu próprio alimento, não depender totalmente da oferta da natureza. E aí, como fazer agricultura numa área de montanha? Se eu tenho lá uma cordilheira, eu tenho uma montanha. E aí, como fazer a agricultura numa área dessa? O que eles fizeram? Eles fizeram terraços. O que eram os terraços? Com degraus. Começavam aqui, ó, a fazer essa prática na montanha. Então, eles tinham... O nome dessa técnica é terraceamento. Por quê? Porque eles fazem degraus com muretas de proteção. Tia, tá ok. Tá, e como que essa água, a planta precisa, né? O cultivo precisa também de água. Como que eles irrigavam isso aí? Canalizando a água. Assim como os astecas puxavam a água dos rios próximos para as cidades, eles também, essa água aqui, ó, no ponto mais alto, quanto mais alto, mais frio. Então, aqui em cima fica congelado. Vocês estão estudando com a tia Lívia, né? Os estados da água. E lá em cima na montanha, essa água fica congelada e ela vai derretendo. Essa água derretida, eles canalizaram e aí, ó, elas vinham por dentro dessas muretas irrigando a plantação deles, tá? Então, eles conseguiram cultivar o seu alimento mesmo diante dessa grande dificuldade. Importante. Onde a tia quer que vocês destaquem? Eu quero que vocês marquem texto, por favor, aqui, nesse último parágrafo que vem falando dos rebanhos. Eles se fixaram, né? Fixaram moradia quando eles aprenderam a cultivar o alimento e também a domesticar os animais. E aí, a responsabilidade dos animais, sabe de quem era? Dos adolescentes, das crianças e dos adolescentes. No último parágrafo está assim, ó, os rebanhos formados por lhamas, alpacas e vicunhas, que tem uma foto aí do lado, geralmente ficavam sob os cuidados de crianças e adolescentes. Então, olha só que legal, da idade de vocês, eles já tinham uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Cuidar desses animais.
a rebanhar esses animais. Os adultos ficavam com outra missão, outra importância. Mas as crianças que cuidavam. Muito legal isso. E aqui, ó, esses animais forneciam lã, porque frio, então eles precisavam se agasalhar. Vocês vão ver lá em cima, na mesma página, essa foto aqui é uma foto de 2014. Os povos andinos ainda mantêm sua cultura. Olha lá, eles estão usando as saias, eles estão usando os chapéus, o casaco. Vocês percebam que não é inverno lá, é verão, tem um sol, mas é frio porque é alto, tá bom? E aí, ó, muita lã, eles precisavam, muita carne, muita gordura para poder suportar esse frio aí. E aí, depois da página 49, nós temos a página 50. Lá na página 50, a gente vai estudar um pouquinho sobre esse império. Quando eles conseguiram superar essas dificuldades, eles fizeram esse império, o Império Inca. Né? Nós estamos estudando os povos importantes do nosso continente, que são os Incas, os Maias e os Astecas. Os Maias, grandes criadores do chocolate. Os Astecas, um povo guerreiro que fez um grande império ali, com mais de 500 cidades. Faltou quem? Os Incas, nossos vizinhos da América do Sul. Os Incas também fizeram um império. Toda a cordilheira ali, com vários países atuais. E aí, ó, eles tinham, como todo império, uma organização. A cidade mais importante nossa hoje, Brasília, capital, onde fica o poder central brasileiro. E aqui, os Incas ficavam em Cusco. Cusco era a capital. Cusco era a cidade mais importante, era onde o imperador ficava. O imperador era chamado de Sapa Inca. Ele ficava no topo da pirâmide. E abaixo deles, ó, nós tínhamos os sacerdotes. Para a nossa realidade aqui seriam os padres e os pastores, os nobres e famílias desses sacerdotes e do imperador. Temos também aqui os artesãos e camponeses. E por último, na base da pirâmide, os servos, que são os trabalhadores. Então a base de toda a organização política sempre são os trabalhadores. Tá? Os servos são eles que servem a nação. Depois, essa pirâmide ela vai ficando mais pontiaguda até chegar lá ao Sapa, que é o imperador, o poder central. Inca, como os maias e os astecas, a religião era politeísta. Esse Sapa Inca aqui, ó, ele dizia a encarnação de todos os deuses. Ele tinha contato direto com os deuses. Então ele governava aquela população em nome dos deuses. Então ele tinha lá essas pirâmides diferentes do Egito. No Egito as pirâmides eram túmulos, né? O faraó, que era o poder, o imperador lá morria, construía-se uma pirâmide para enterrá-lo, e ali ficava o túmulo. Aqui não. Nessas civilizações, as pirâmides são templos religiosos, como nossas igrejas. E cada templo, assim como nós temos o templo da igreja metodista, o templo da igreja batista, o templo da igreja católica, né? E cada templo tem o seu nome. Igreja Batista do Peró, Igreja Metodista do Centro, Igreja Católica de Nossa Senhora da Assunção. Então nós temos esses templos, eles também tinham. Cada pirâmide dessa era para um deus. Então essa pirâmide tinha a pirâmide do deus Sol, pirâmide da deus Lua. E aí cada pirâmide ali era para um deus. E servia para fazer sacrifícios humanos, tá bom? Aí vamos lá. Nessa página aqui, lá embaixo está pedindo para vocês observarem os personagens do esquema. Isso que a tia colocou aqui está na página de vocês, está no livro de vocês. E aí vocês vão ter que observar como que é a roupa, qual a diferença dos adereços, lá das vestimentas de um servo para o imperador. A gente tem hoje também isso. Como que uma pessoa, um advogado se veste? Como que um médico se veste? Como que um bombeiro, um professor, um estudante?
Como que a roupa, ela diz muito do lugar onde você está. Se eu vejo um carteiro, ele está de uniforme. Então, eu sei em que posição que ele está ali ocupando, certo? Isso, nessa pirâmide aqui, vocês vão observar e vão anotar. O que tem aí? A vestimenta. Quais os acessórios? Qual acessório que o professor usa? Qual acessório que o médico usa? Qual o acessório que vocês estão observando nessa pirâmide? E vai anotar tudo que vocês perceberem aí nessa página do livro ou no caderno, para ficar mais organizado e com uma argumentação melhor, que é o que a tia Elisângela quer de vocês. Na última página vem falando de uma cidade, a cidade magnífica que tem até hoje, é um ponto turístico. Essa cidade, ela foi construída apenas com pedras. E como que eles fizeram essas cidades construídas com pedras? Igual vocês fazem com aqueles bloquinhos de montar. Uma pedra encaixando na outra pedra. Como que eles faziam esse encaixe? Com instrumentos de cobre e metal. Então eles iam ali afunilando, organizando ou colocando, plainando ali a pedra para que elas fossem encaixadas e conseguiam fazer. Outra importante técnica deles é um local, ali na Cordilheira dos Andes, é um local de muitos terremotos. A gente sabe que embaixo, a placa tectônica ali, tem uma rachadura. Então, acontece tremores de terra desde aquela época. Então, o que eles fizeram? Se colocassem as pedras uma em cima da outra, qualquer tremor, elas iam cair. O que eles fizeram? Fizeram uma inclinação. Então, quando tinha tremor, não mexia nessa estrutura. Olha a engenharia deles. Então, perfeitos engenheiros. Mais importante, tem até hoje, a cidade mais importante é a cidade de Machu Picchu. Ela está retratada aí, tem um texto que vocês vão precisar levantar hipóteses sobre esse texto, tá bom? Amores, vocês têm mandado fotos para a tia. As argumentações ainda são muito pobrezinhas, vocês podem melhorar, tá? Uma frasezinha só, não. Um parágrafo, pelo menos. Tia, mas no livro não tem espaço. Faça no caderno, tá bom? Faça com muito capricho. Isso aqui é conhecimento para a vida de vocês, tá? De séculos atrás até hoje, tem muita gente estudando. E o que a gente precisa entender, as dificuldades são superadas com técnicas novas ou passadas, que a gente vai aprender com eles, certo? Então, ó, um grande beijo, fiquem em paz, paz e bem.